que o pastor Fernando falou que a igreja era pequena, mas eu percebo que ela não é, depende do ponto de vista. A igreja é muito grande em seu coração, a igreja é muito grande em sua benevolência, a igreja é imensa na sua simpatia, tem um tamanho descomunal na sua hospitalidade, e tudo isso é muito real e sincero. E nós percebemos essa sinceridade e ela nos sensibiliza muito, porque a rigor nós não nos conhecemos, né? Estamos tendo um contato direto assim pela primeira vez. E eu fico muito sensibilizado com essas expressões tão sinceras e tão intensas de afeto e de amizade, e eu fico até com medo, porque o pastor Fernando já disse várias vezes que vai alugar um ônibus e vai lá me visitar em São Paulo, e eu sei que eu não vou conseguir retribuir nenhum décimo de toda a riqueza da hospitalidade, do carinho, do afeto de vocês. Eu vou ser um eterno devedor, né? Vou ter que comprar indulgências, né? Para conseguir aí algum perdão. Mas vai ser tão bom se isso se realizar. Será tão bom ver chegando um ônibus de gaúchos ali, cheios de gaúchos lá na igreja, e receber vocês. Nós temos uma churrasqueira lá na igreja, grande até, um espaço enorme para fazer o churrasco, que vocês falam tanto, né? Então o convite agora não é só uma promessa, agora existe além da promessa e da expectativa um convite oficial, público. Então vocês têm que alugar um ônibus logo, ou um avião, fretar um avião, não sei, né? E irem lá para a Redenção nos visitar. Seria uma alegria receber vocês ali, e isso vai nos alegrar bastante, poder retribuir um pouquinho da rica hospitalidade que vocês têm demonstrado por mim. Simone me telefonou e disse: como é que está aí? Eu falei: olha, eu estou gostando tanto de ficar aqui que eu acho que eu não vou mais embora não. Ela falou: você nem pense nisso. Eu falei: não, eu mando te buscar, você vem para cá, fica aqui. Eu falei: olha, tá muito bom estar aqui, muito bom. Ela está muito feliz porque eu dei esse relatório para ela com muita sinceridade, dizendo: olha, é tão bom estar com os irmãos são tão queridos que eu não tenho vontade de ir embora. Tão bem que estou me sentindo aqui, me sinto em casa. Parece que nós nos conhecemos há tanto tempo. Já fui nas casas de vários irmãos aqui, comi tanto que eu acho que os irmãos vão ter um prejuízo no final do mês, ali quando fizerem as contas, né? Mas, irmãos, com toda sinceridade, Deus abençoe vocês. Eu sou apenas um pecador perdoado. Eu conheço eu sou muito sincero no que vou dizer agora. Eu conheço a minha inadequação, conheço as minhas limitações, a minha pequenez. Talvez pouca gente tenha tanta convicção e visão clara da sua própria pequenez e inadequação do que eu. E os irmãos me tratam como se eu fosse o contrário disso. Isso me deixa até meio encabulado, porque eu desisti há muito tempo da imensa tolice de acreditar em qualquer grandeza que exista em mim. Sou só um pecador perdoado, um pobre mendigo servo do Senhor. Aí o que eu faço aqui diante dos irmãos é só na tentativa humilde, com temor e tremor, tentando de alguma forma edificar vocês e servir vocês de alguma maneira. Essa é a razão da minha estada aqui. Eu quero servir vocês, e eu, quando olho para vocês, eu fico com medo, porque eu sei que eu estou diante do povo santo, do povo comprado pelo sangue precioso de Jesus, e isso me enche de temor. Eu fico aterrorizado diante disso, porque eu tenho que dar alimento a esse povo, e o Senhor cobrará isso de mim um dia, e eu tenho que fazer isso com fidelidade e com humildade. Então, se eu estou aqui, é pela graça dele, e com essa motivação. Eu não quero impressioná-los, eu não quero passar uma ideia falsa a meu respeito, eu quero apenas servir vocês,
com temor e tremor, sabendo que vocês pertencem a um rei grandioso, vocês são preciosos porque foram comprados pelo sangue dele, e eu devo me curvar diante de vocês e servi-los com humildade. E é para isso que eu estou aqui. Mas ok, então nós vimos nos nossos 2 encontros anteriores, nós vimos algo da vida de Martinho Lutero e do seu impacto aí na história, né? Nós olhamos aí, vimos várias figuras, várias gravuras, desenhos também nós vimos. Falei sobre a vida de Lutero, os lugares em que ele viveu, as coisas que ele fez, as obras que ele escreveu, enfim, nós conhecemos substancialmente a história de Martinho Lutero. Mas eu quero compartilhar com vocês também algo do pensamento de Martinho Lutero, porque existe no pensamento desse homem vários elementos que são muito preciosos e que devem ser resgatados, que devem ser preservados hoje. É claro, mais uma vez, nós não devemos canonizar esses personagens e nem os seus escritos. Toda a teologia, todos os teólogos cometeram falhas nos seus pensamentos. Algumas vezes falhas até graves, que nós olhamos e dizemos, mas como este homem pôde afirmar essas coisas? Quais são os fundamentos doutrinários, teológicos, para esse tipo de afirmação, esse tipo de proposta teológica? Então nós questionamos isso, e isso é absolutamente normal, especialmente considerando que somos herdeiros da Reforma. Por que isso é normal? Porque nós não cremos na autoridade absoluta, na inerrância e na infalibilidade dos nossos heróis do passado. Nós não cremos nisso. Nós não somos católicos. Se nós fôssemos católicos, nós teríamos a nossa tradição inerrante. As nossas confissões de fé seriam confissões inerrantes, assim como as decisões dos concílios do passado. Assim como os tratados eclesiásticos todos são considerados inerrantes, as decisões desses concílios eclesiásticos da antiguidade e as palavras dos santos, os escritos dos santos, as bulas papais, tudo isso seria como é considerado inerrante pelos católicos, nós também teríamos os nossos correspondentes também inerrantes e infalíveis. Mas não é o nosso caso. Então, quando nós vemos nos nossos personagens erros, isso não nos incomoda. Nós olhamos e dizemos, realmente, há um erro aqui. Há um erro no comportamento, há um erro na postura, há um erro no ensino. E isso não nos abala em nada. Porque nós não baseamos a nossa fé nos escritos desses homens. Nós só olhamos para eles porque o que eles propuseram é substancialmente bíblico. O que eles propuseram é substancialmente ortodoxo e correto. E é nesses aspectos que nós nos detemos e queremos imitá-los. E queremos preservar a sua herança. É muito importante dizer isso. Nós não somos defensores dos reformadores. Não temos o compromisso de defender os reformadores. Especialmente quando eles realmente cometeram erros. Não temos obrigação de transformar seus erros em acertos, de reinterpretar a história para dizer que o que foi errado foi certo. Não. O nosso dever é apenas preservar os princípios corretos, fundamentados na Bíblia, que eles ensinaram. E nisso nós estaremos com eles. Até aí estaremos com eles. Muito bem, a teologia de Lutero. Em primeiro lugar, importante, é interessante isso aqui. Isso aparece muito nos escritos de Lutero. Ele foi um pensador dialético. O que significa isso? Ele apreciava a natureza paradoxal da verdade. O que é algo paradoxal? É o que parece contraditório. Martinho Lutero percebia na Bíblia que a teologia cristã ela tinha os seus paradoxos. Por exemplo, ao que ele falava, ele dizia o seguinte, olha, na Bíblia Deus se oculta e Deus se revela. É um paradoxo isso? Na Bíblia Deus se oculta e Deus se revela. O que significa isso? Significa que existem coisas na Bíblia que estão como que nubladas.
não é verdade? Você olha algumas verdades da Bíblia sobre Deus e você diz, isso aqui é de difícil compreensão. Parece que aqui a Escritura está colocando um véu sobre a divindade. E nós não conseguimos entender esse gesto, esse ato, essa palavra dita acerca de Deus. Por outro lado, em outros momentos, na Escritura, Deus se revela e nós enxergamos com clareza os seus atributos, as suas ações e compreendemos isso com muita facilidade. Ou seja, Martinho Lutero percebia que a Escritura tem pontos em que há obscuridades e tem pontos em que há clareza maior. Outra coisa, um outro paradoxo que nós vemos na teologia de Martinho Lutero, veremos num outro ponto que aparece aqui. Martinho Lutero via que o crente ele é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. As duas coisas. Mas como pode isso? Mas o Martinho Lutero via esse paradoxo na Escritura. O crente é justo e ao mesmo tempo o crente é pecador. Ele é as duas coisas. Então, Martinho Lutero percebia esses paradoxos. E isso aí é um fator extremamente importante na teologia madura. A teologia madura, a teologia reformada, que é a expressão mais madura da teologia, a teologia reformada, a meu ver, a expressão mais ortodoxa e mais madura da teologia, ela reconhece a existência desses paradoxos. Por exemplo, o grande debate que agita as redes sociais, né? O grande debate que faz as pessoas brigarem, as denominações racharem, os pastores brigarem entre si, a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, os calvinistas dizem, olha, Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo. E os arminianos falam, olha, o homem tem responsabilidade. Qual das duas coisas a Bíblia ensina? As duas. Existe uma tensão teológica na Bíblia. O que nós vamos ensinar? A responsabilidade humana ou a soberania de Deus? Vamos ensinar as duas. E Martinho Lutero percebeu essa natureza paradoxal da verdade, mostrando com isso a sua maturidade teológica. O homem que não compreende a natureza paradoxal da verdade, ele não compreende a Escritura. Sabe o que ele faz então? Ele anula uma parte dela. Ele percebe que dois pontos não conseguem se encaixar, o que ele faz? Ele pega um dos pontos e joga fora. O hipercalvinista faz o quê? Ele pega a soberania de Deus e se apega a ela e joga fora a responsabilidade humana. O arminiano faz o quê? Ele joga fora a soberania de Deus e mantém a responsabilidade humana. Ele faz isso. Um dos pontos é jogado fora para resolver a questão. É a forma fácil de resolver. Tem duas pessoas brigando. Como é que você resolve o problema? Vai lá e mata uma delas. Aí, acabou a briga. Matei um. É a melhor solução? Não. Mas é o que fazem esses teólogos radicais. O teólogo maduro entende que existe, na verdade, o paradoxo, a tensão teológica, e ele convive com isso. Então, em alguns momentos, ele prega e alguém fala, esse cara está enfatizando muito a responsabilidade humana. Por quê? O texto está enfatizando aquilo. No outro momento ele prega e enfatiza a soberania de Deus, porque o texto está enfatizando isso. E ele faz isso com a consciência tranquila, porque ele entende a natureza paradoxal da teologia. Outra coisa interessante aqui, que você vê na teologia de Martinho Lutero e que deve ser resgatado hoje, mais do que tudo talvez. Martinho Lutero propôs a sua teologia da cruz. E o que é a teologia da cruz? A teologia da cruz propõe que o homem miserável só pode conhecer a Deus através de Cristo e do seu sofrimento. É assim que o homem pode conhecer a Deus, através da cruz e do seu sofrimento. Agora, em contraste com isso, existe a teologia da glória. Martinho Lutero gosta de usar essas expressões, né?
A teologia da cruz, teologia da glória, a luz da graça, a luz da natureza, a luz da glória. Ele gosta de expressões desse tipo, ele inventa essas expressões. Martinho Lutero é muito criativo. Ele é um teólogo extremamente criativo e fascinante nas propostas que ele faz. Ele é muito fascinante. Isso aqui, por exemplo, é algo interessante demais isso aqui. A teologia da cruz e a teologia da glória. Na teologia da glória, essa teologia se baseia na razão, enaltecendo o homem. E conduz a crença na salvação pelas obras. O homem pode, você é capaz, você tem condições de conquistar a sua salvação. E aí nós temos o quê? O homem procurando mais e mais crescer. O homem tentando mais e mais conquistar. É a glória dele. É a glória dele. Martinho Lutero diz, olha, essa teologia da glória é a teologia católica que nós devemos abandonar. O que interessa para nós é a teologia da cruz. É quando o homem desiste de si. Ele olha para a cruz de Cristo e fala, eu me rendo. Eu não posso me salvar. É só pela cruz de Cristo que eu posso conhecer a Deus. Aí é o cerne da teologia, da soteriologia bíblica. Quem não entende isso, eu não quero exagerar aqui, mas quem não entende isso, talvez não possa ser definido como um cristão de verdade. Quem não entende isso. Quem ainda acredita que pode se salvar por seu esforço pessoal, por seu empenho, por suas obras, por suas conquistas espirituais, esse indivíduo não entendeu o Evangelho. Certamente, esse indivíduo não é um salvo. O homem salvo, ele se rende dizendo, eu não tenho mais onde correr. Eu desisto. Eu sou um miserável, eu reconheço a minha pecaminosidade, a minha vileza. Eu não tenho esperança nenhuma em mais nada. Senhor, salva-me, porque eu não tenho recursos em mim. Eu conheci o pastor Richard Denham, é o fundador da editora Fiel. Eu conheci esse homem, tive o privilégio de conhecê-lo. Ele morreu já bem velhinho, e ele me hospedou na casa dele uma vez. Quando eu ainda era bem jovem, mas eu já era um pregador na época. E ele me recebeu em sua casa, a minha esposa, eu era jovem, bom, se bem que a minha esposa estava comigo, não era tão jovem assim. Eu estava já chegando estava no fim da casa dos 20. E a minha esposa e a esposa dele foram se deitar, e eu fiquei conversando com ele, um senhor já idoso, fiquei conversando com ele até tarde. E ele disse o seguinte para mim, ele disse, pastor Marcos, eu fui criado dentro de um sistema religioso, evangélico, puritano, extremamente rigoroso. Ele disse, eu nunca coloquei os pés num cinema, ele disse, porque havia um rigor extremamente intenso na minha casa contra essas coisas que eram consideradas coisas do mundo. Ele disse, eu nunca, em minha vida toda, eu nunca beijei uma outra mulher que não fosse a minha esposa. Nunca. Nunca conheci, nem sequer toquei numa outra mulher que não fosse a minha esposa, ele disse. Eu tinha uma vida impecável, ele disse. Impecável. Eu era um jovem perfeito, ele disse. No entanto, testemunho dele, no dia em que eu entendi o Evangelho, o nojo que eu senti de mim, eu percebi que eu era tão sujo, tão miserável, tão vil, que eu me prostrei desesperado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou sujo, eu sou um pecador vil, eu estou perdido. Ele teve essa consciência dada pelo Espírito Santo e nasceu de novo ali. Essa é a teologia da cruz.
O homem olha para a cruz de Cristo e vê, depois de ver a sua miséria, a sua pecaminosidade, a sua vileza, e se rende a Ele, não crendo na sua justiça própria. Se havia alguém que podia crer na sua justiça própria, era o Richard Denham. Mas ele desiste disso e reconhece a sua pecaminosidade e olha para a cruz de Cristo. É isso que Lutero enfatiza aqui. Isso é a teologia da cruz. Terceiro lugar, a base do conhecimento de Deus, e aqui Lutero entra em conflito com a teologia escolástica que reinou a partir do século XII, final do século XII em diante, ainda reinava nos dias de Lutero, a teologia escolástica. Ele diz: a base do conhecimento de Deus é sua revelação na palavra. É assim que se conhece a Deus. Como eu vou conhecer a Deus? Pela sua revelação na palavra. E não o veículo, a base, não é a razão obscurecida pelo pecado. Na teologia escolástica, católica, romana, havia um casamento entre a teologia bíblica, ou as verdades bíblicas, e a filosofia aristotélica. Esse era o casamento dos dois. Por quê? O homem medieval, ele anelava, acima de tudo, a unidade. A busca do homem medieval era pela unidade. Então, os papas queriam o quê? Os papas queriam que o mundo todo se unisse. Todo o rebanho de Cristo unido no mundo inteiro, havendo então um só rebanho e um só pastor. Quem seria o um só pastor? Ele, o Papa. Então ele pensava, nós temos que unificar todo o mundo, Oriente, Ocidente, todos debaixo de um só pastor. Esse era o propósito de Gregório VII, o Papa Hildebrando, conhecido como Gregório VII. Todos debaixo de um só Senhor e todos obedecendo o Evangelho. Os turcos, muçulmanos, todo o Oriente, o Ocidente, todos unidos debaixo de um líder só. E esse anseio por unidade era um anseio presente também no campo da verdade, no campo intelectual. Então o homem medieval pensava assim: onde está a verdade? A verdade está na filosofia e está na teologia. Então o que temos que fazer? Temos que unir a teologia com a filosofia. Então o escolasticismo promoveu o casamento da teologia com a filosofia. Claro que foi um casamento, é julgo desigual. É julgo desigual, não ia dar certo nunca. Foi julgo desigual. E o resultado foi a teologia católica. A teologia católica é o resultado disso, de teologia cristã somada à filosofia aristotélica. Martinho Lutero disse: não, nós não temos nada que ver com a filosofia mundana, a filosofia secular. O que interessa para nós é apenas a revelação de Deus em sua palavra e não a razão obscurecida pelo pecado. E aí, então, há o menosprezo pela filosofia e o enaltecimento da Escritura. Eu creio que isso aqui deve começar a ser destacado novamente. Porque nós tendemos a crer em algumas coisas que têm certa coloração filosófica como sendo mais importantes e mais válidas e úteis do que a própria Escritura, hoje em dia, com outros formatos. Eu vejo, por exemplo, nas igrejas em geral, eu vejo uma busca muito grande, além do normal. Note bem, eu quero ser muito cauteloso com o que eu vou falar agora, quero ser muito cuidadoso com o que eu vou falar agora. Mas eu vejo uma busca muito grande, além do normal, no consolo, na restauração, no socorro, na ajuda procedente da psicologia secular. Eu sei que existe valor nessa ciência, eu sei que existe verdade nessa ciência, há vertentes diferentes de psicologia, não existe só o freudianismo, existem outros modelos também. Não sei se há psicólogos aqui que podem posteriormente falar mais sobre isso, mas há modelos diferentes, alguns mais próximos da realidade cristã do que outros. Mas o que se vê hoje em dia é
uma dependência dos crentes da restauração que vem de uma filosofia secular, de propostas seculares de ajuda, muito maior do que a busca da Sagrada Escritura. Então a pessoa vai no shopping e não encontra o sapato que ela queria comprar. Fica frustrada, precisa fazer terapia. O que você tem? Estou triste que não achei o sapato marrom que eu queria. E faz terapia por causa de tudo. Perdi um ente querido, corre fazer terapia. É difícil, tudo bem, perder um ente querido é muito mais grave do que não achar o sapato que queria achar no shopping. Né? Ainda que estejam fazendo terapia por causa dos dois motivos. Né? Mas, uma coisa é certa, a Bíblia diz, no Salmo 19, que a palavra de Deus restaura a alma. E alegra o coração. E revigora os ossos. Parece que os crentes não estão acreditando nisso. Parece que os crentes não estão acreditando na eficácia da palavra de Deus no conserto do coração, na cura da alma da pessoa. E estão buscando ideias mais sofisticadas, mais modernas, que parecem mais científicas do que a religião do vovô e da vovó, do que a religião dos fanáticos radicais. E isso é de assustar. Porque é uma espécie de casamento. Eu sou crente, eu creio na Bíblia, mas creio também nessa visão filosófica. Então, nós temos que começar a voltar mais para a Escritura. Quando a psicoterapia completou 100 anos, houve uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: olha, a psicoterapia, a proposta de Sigmund Freud, ela comemora aí os seus 100 anos de existência, né? E existem alguns questionamentos. Quais são os questionamentos? Bem, simples. O homem que perde um ente querido e faz psicoterapia, para ele se recuperar do período de luto fazendo psicoterapia, demora 3 anos em média. Agora, o homem que perde um ente querido, para se recuperar do luto sem fazer psicoterapia, demora 3 anos em média. Entenderam a piada? Ou seja, com psicoterapia ou sem psicoterapia, o tempo de recuperação é o mesmo. Então, questionando se realmente essas ajudas são válidas. Bom, eu não quero criticar a psicologia, não é? Eu acho que a psicologia é útil, sim. Eu acho que ela tem valor, sim. Eu acho que há momentos em que os psicólogos podem ajudar muito as pessoas. Acredito nisso, sim. Especialmente se for um psicólogo crente, que tem elementos ainda adicionais para aquilo que ele vai dizer e fazer. Mas acredito que os crentes estão colocando muita confiança nessa visão, mais do que na Escritura, quando a Escritura pode socorrer, talvez e certamente muito mais do que concepções seculares. Veja aí também o quarto item. Então, Martinho Lutero faz distinção entre Evangelho, a mensagem sobre Cristo, e Escrituras. As Escrituras, além do Evangelho, abrange a lei. Então, nem tudo na Bíblia é Evangelho. Nem tudo nas Escrituras tem igual valor. Então, Martinho Lutero crê num cânon dentro do cânon. Então, essa é uma expressão curiosa. Um cânon dentro do cânon. Existem livros da Bíblia que são mais relevantes do que outros livros. Então, no caso, o Evangelho de João pertence a um grupo de livros mais importante do que, por exemplo, Cantares de Salomão ou a história de Ruth, por exemplo. Okay? O Evangelho de João teria uma relevância maior. Comporia esse cânon dentro do cânon. Ele mostra que, ele aponta que as partes que falam sobre as boas novas em Cristo são as mais importantes. Aí é o cânon dentro do cânon. Por isso, quando a gente vai evangelizar, a gente dá o Evangelho de João. A gente não dá um livro de Cantares para a pessoa. Você dá o Evangelho de João para a pessoa.
reconhecendo isso, que existem livros da Bíblia que têm uma relevância maior, porque realçam a grandeza de Cristo e a salvação dele. Outro fator importante para quem fala que a teologia tradicional não crê no Espírito Santo. Já me acusaram disso, você não crê no Espírito Santo. Falam isso, não crê no Espírito Santo. Os tradicionais, a teologia histórica não valoriza o Espírito Santo. Gente, isso é um absurdo tão gigantesco. Sabem qual era o apelido de João Calvino? O teólogo do Espírito Santo. Isso era o apelido de João Calvino. O teólogo do Espírito Santo. Porque para esses homens, sem a ação do Espírito Santo, o pregador sequer consegue ter algum efeito, obter algum efeito na sua pregação. Então, nós vemos aqui Martinho Lutero afirmando que o Espírito Santo e a Bíblia são inseparáveis. Inseparáveis. É como o Espírito Santo é como a chuva no lenho seco. Se não houver o Espírito Santo, o lenho não vai brotar. Sem isso, não há esperança nenhuma de nenhuma atuação, de uma transformação na vida das pessoas. O Espírito Santo dá testemunho dela, da Bíblia, e a usa para falar aos homens. Então, o papel do Espírito Santo na teologia de Lutero e dos reformadores é um papel central. Sem ele, a pregação é inútil. Sem ele, a conversão não acontece. Sem ele, a igreja morre. O Espírito Santo dele depende a sobrevivência da teologia, da igreja e da vida cristã. Muito longe. Já disseram para mim, já foram uma vez na minha igreja. Mas, pastor, é verdade que você não acredita no Espírito Santo? Perguntaram para mim na minha igreja isso. Um visitante foi lá. É verdade que você não acredita no Espírito Santo? Eu falei, amigo, olha, eu dependo do Espírito Santo para tudo. É ele que me move para orar. É ele que me move para estudar, é ele que me move para falar, é ele que reveste a minha fala de algum valor. É o Espírito Santo, sem ele. Quando eu prego o evangelho para alguém, é ele que abre o coração das pessoas. É ele que toca no coração de alguém que ele quer transformar. Sem ele, não há esperança nenhuma de sucesso no ministério. Outro fator. Deus está presente nas Escrituras de modo oculto, como eu falei. Os seus mistérios, seu poder de determinar tudo. Isso é algo curioso, isso. É algo oculto. E também está presente nas Escrituras de modo revelado na sua humilhação, no seu amor. Então, por que isso aí tem que existir? É muito importante observar isso. Nós temos que reconhecer isso. Será que nós cremos na imensa bobagem de que na Bíblia tudo sobre Deus está revelado? Claro que não. É claro que não. Nem tudo está revelado na Bíblia. Nós temos pontos na Escritura que são mais de obscuridade do que pontos de clareza. Nós temos isso. Especialmente nessas questões da soberania divina. A Bíblia diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados, todos eles. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai sem Deus. O texto bíblico não traz o verbo. Nenhum pássaro cai sem Deus. E aí você pode escolher o verbo. Sem Deus decretar, sem Deus permitir. Os arminianos gostam de permitir. Sem Deus permitir, sem Deus determinar. Aí já o verbo dos calvinistas é mais determinar. Mas você escolhe o verbo. Sem Deus derrubar. Coloque o verbo se quiser. O fato é uma coisa. Nenhum pássaro cai sem a ação de Deus. E se isso acontece com os pássaros, que valem tão pouco, como é a coisa, como é a sua atuação nas demais áreas da vida? Aí nós ficamos perplexos. Quando nós vemos o sofrimento no mundo, o mal no mundo, e olhamos para isso e dizemos, Deus está por trás disso tudo. Como é que eu vou compreender um Deus amoroso quando eu entro num hospital e vejo crianças ali morrendo de câncer? Como é que eu vou compreender um Deus amoroso que leva para a arca um monte de bicho e não leva um bebê sequer? Quantos bebês tinha na arca? Eu escrevi uma pastoral recentemente.
Quantos bebês havia na arca? Que tamanho tinha o berçário da arca de Noé? Não tinha ninguém. Nenhum bebê na arca. E quantos bichos tinha? Está cheio de bicho na arca. Salvou cobra e sapo. E urubu. E rato. 2. E não salvou um bebezinho na arca de Noé. Nós olhamos para isso, mas como pode isso? E outras coisas, endureceu o coração de Faraó. Como pode isso? Porque não amoleceu o coração, não amar. Deus não é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Alguém falou assim para mim, porque Faraó era mau. Eu falei, por que ele não fez o mesmo com Paulo, que era mau também? Paulo era mau também. Talvez Paulo era pior do que o Faraó. Por que ele não endureceu o coração de Paulo também? Que era tão cruel ou pior do que Faraó. Então nós olhamos para isso e nós não entendemos. Existe ali esses mistérios, coisas ocultas ali presentes. Nós olhamos para isso e não entendemos. É a luz da glória que nós não conseguimos enxergar agora. Nós enxergamos a luz da graça, aquilo que nos é revelado abertamente. Mas nós não temos a luz da glória, aquilo que está guardado nos céus. São coisas ocultas para nós. Nós não conseguimos entendê-las. E olhamos para isso e ficamos perplexos. Agostinho chamava isso de abismo da cruz. Santo Agostinho usava essa expressão. Eu não entendo essas coisas. Para mim é o abismo da cruz. Eu olho para baixo e só vejo escuridão. Não consigo compreender a grandeza dessas coisas. Então, diante do abismo da cruz, eu me prostro e agradeço a Deus porque Ele me salvou. Mas eu louvo a Deus com os meus lábios, mas não entendo o meu Deus com a minha mente. Mas eu me curvo diante desse abismo gigantesco, que é o abismo da cruz. Ele fala, Santo Irineu de Leão, que é o meu segundo santo padroeiro, ele fala sobre a pedagogia divina. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, muitas coisas Deus deixou na obscuridade para que nós sejamos sempre alunos e Ele sempre seja mestre, ele diz. Por que ele disse isso? Nós sempre seremos alunos e Ele sempre será mestre. No céu, o que é a vida eterna? João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam. Sabe o que o céu é? O céu é um seminário, é um curso de teologia. Isso é o céu. Só com uma diferença, não tem diploma de formatura. Porque Deus é infinito e o seu conhecimento não tem fim. Nós vamos entrar no céu, é isso, é um seminário. Você pensa que o céu vai ficar tocando harpa? Tem mais o que fazer do que tocar harpa no céu. O pessoal desenha o céu tocando harpa. É imensa bobagem. O céu é um curso teológico que não tem fim. E Irineu fala, e isso será assim para que nós sejamos sempre alunos e Ele sempre seja mestre. Eu sempre vou chamar o Senhor de mestre, sempre. Eu tenho alunos que sabem mais do que eu agora. São alunos que me superam no conhecimento. E eles chegam para mim e me chamam de mestre. Eu fico até envergonhado. Falo, ô mestre. Eu olho e falo, para com isso. Você sabe mais do que eu. Você que tem que me ensinar. Mas eles continuam me chamando de mestre carinhosamente. Mesmo sabendo mais do que eu. Muito mais do que eu. Me chamam carinhosamente assim. No céu não será uma chamada carinhosa de mestre. Não. Seremos realmente alunos no céu para sempre. Irineu de Leão fala isso, nós sempre seremos alunos, Ele sempre será mestre. Ele fala, e ele diz, nós não poderemos nunca compreender a grandeza da sua mente. Sempre haverá o lado oculto, o mistério de Deus. Ele diz, ele lidou com os gnósticos do seu tempo, e os gnósticos do seu tempo tinham criado uma cosmogonia, uma tentativa de explicar o mundo, que, meus irmãos, sem brincadeira, para dizer aquilo tinha que estar tudo bêbado. Devem ter enchido a cara de cachaça para escrever o que aqueles caras escreveram. Gnóstico foi o bicho mais louco da história da igreja cristã. Não tem coisa mais insana. Acho que nem arminiano supera esses caras. É um caos.
É um caos. A visão gnóstica do mundo e da teologia é simplesmente caótica. É um negócio de louco, de gente maluca, de gente insana, as invenções deles. E Irineu de Leão, então, escreveu um livro chamado Contra as Heresias, combatendo essas visões todas. Ele diz o seguinte: olha, o grande problema é tentar explicar as ações de Deus. E Irineu de Leão fala o seguinte: olha, nós não conseguimos explicar a nossa mão, os movimentos da nossa mão. Como nós, que não conseguimos explicar os movimentos da nossa mão, queremos explicar os movimentos da mão de Deus? Como? Eu não sei explicar e divisar o que tem fora da minha cabeça, esses cabelos, eu não sei contá-los. Eu não sei divisar o que tem fora da minha cabeça. E eu quero explicar o que tem dentro, não da minha cabeça, mas da cabeça de Deus. Não tem cabimento isso, eu nunca vou conseguir. Então, os reformadores sempre tiveram essa concepção de que existem coisas na teologia que nós não podemos entender. Não tem como. E isso aí é essa luz da glória, que talvez um dia no céu possamos ter acesso. Mas esses mistérios ocultos sempre estarão ali presentes. Temos que aprender isso. Isso não deve gerar incredulidade em nós. Muitos crentes ingênuos, quando vêm esses paradoxos, querem abandonar a fé, e entram em crise, e passam mal, e ligam o pastor às 3 da madrugada, acordam o pastor para fazer perguntas bobas. Gente, nós temos que amadurecer, e temos que compreender que nós estamos lidando com coisas grandiosas demais. Nós temos que aprender que a Bíblia é um livro para crianças, comparativamente falando. Porque Deus não podia nos revelar as grandezas da sua mente. Na Bíblia, como dizia Lutero, na Bíblia, Deus balbuciou conosco. Sabe o que é balbuciar? Na visão de Lutero? É a linguagem que você usa para conversar com um bebê recém-nascido. Você já conversou com um bebê recém-nascido? Como é que foi o papo? Fala para mim. Eu já tive 3. Como que é o papo com um bebê recém-nascido? Sabe como que é? Vou falar para vocês como que é. Profundo, hein? O bebê olha, meio assim, né? Você repete, né? O discurso. O rico discurso. É cá entre nós. Eu tenho mais coisa aqui, não tem? Eu tenho mais coisa na minha cabeça. Eu tenho um vocabulário maior. Eu tenho alguns diplomas. Eu tenho uma formação intelectual. Eu tenho tempo de experiência neste mundo, já até demais para o meu gosto. Eu tenho muito mais aqui na minha cabeça do que um dududu. Mas é o máximo que eu posso usar no meu papo com um bebê. É o máximo. E eu consigo obter uma reação dele com o meu dududu. Quando eu falo dududu, o bebê dá um sorrisinho para mim. E eu fico todo feliz. Porque o meu dududu surtiu um efeito. Eu criei um contato com ele. Vocês sabem o que é a Bíblia? A Bíblia é o dududu de Deus. É isso. A Bíblia é o dududu de Deus. Ele balbucia conosco. Ele se rebaixa ao nosso nível para tirar de nós um pequeno sorriso. Para que nós tenhamos contato com ele, criemos com ele uma relação significativa. É isso que ela é. É uma tolice acharmos que ela tem toda a mente de Deus ali. Não tem. Ela é só dududu, só. Nada mais. Muito bem. Prosseguindo aqui. Último item aqui. Eu vou beber água que eu estou tomando uns remédios aí, que eu fiz uma operação faz 15 dias, nesse meu olho aqui. Então parece que eu estou enxergando, né? Mas não estou vendo nada aqui, viu? Estou mais cego do que um gambá.
Eu não sei porque eu pingo aqueles negócios lá e eu fico com gosto de remédio na minha boca. Eu não sei se é coisa de demônio, não sei o que é isso. Não sei se é do diabo isso aí. Eu nunca vi um negócio desse. Você pinga aqui, deve ter a ver, né? Tá tudo ligado, não tá? Tem? Por isso que eu sinto gosto de remédio? Mateus, né? Mateus, é por isso que eu sinto gosto de remédio? Ah, ele vem aqui. É um colírio na garganta, então. Ah, é? Então eu sinto um gosto de remédio. Eu pensei que era demônio, alguma coisa assim. Então não é não. É normal isso. Ainda tem alguma coisa de normal em mim, né? Ah, obrigado, você estava preocupado já com esse negócio. Vou beber aguinha aqui para passar esse gosto ruim. Ok. Vocês estão comigo ainda? Estão distraídos? Então, aqui, ó. Não é para distrair, não. Olha lá, último item importante aqui. A justificação, aqui é muito legal. Aqui é fundamental. É aquela velha história que a cada 30 anos tem que lembrar a igreja de Deus. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o homem justo. É um ato jurídico. É importante notar isso. O livro de Romanos usa uma linguagem do direito. É um ato judicial. É uma sentença que já vem transitada em julgado. Definitiva já. Deus declara o homem justo. Ok? Isso é justificação. Na verdade, uma palavra correspondente seria perdão. Só que é o perdão no sentido jurídico, judicial. É nesse sentido que nós entendemos a justificação. Não é no sentido moral, da pessoa ser boazinha. Não, é no sentido judicial, da pessoa ser inocente, ser declarada inocente, livre de culpa. E se ela é livre de culpa, ela é livre de condenação também. Se eu removo a culpa, eu removo a condenação. Isso é justificação. É um ato definitivo, que acontece quando a pessoa crê. Isso é a justificação de Paulo, mencionada lá em Romanos 5 e aí por diante. Aí diz assim: a justificação é o ato pelo qual Deus declara o homem justo quando ele crê. Aí é a justiça imputada, é justiça por atribuição, por imputação. Como é que eu me torno inocente? Ah, eu vou tentar obedecer tudo certinho. Não vai ser, você não vai conseguir. Você não vai conseguir cumprir a lei. A lei só vai mostrar que você é ainda mais culpado. A lei vai realçar a sua culpa, você não vai conseguir. Ah, vou tentar, então tenta. Vai lá, honra teu pai e tua mãe. Não, você fala, estou indo bem. Não matarás. Opa, essa é fácil. Ah, não cobiçarás. E aí complica, né? Paulo fala sobre isso. Quando a lei fala não cobiçarás, quando é que esse pecado se perfaz? Esse pecado não se perfaz no mundo dos fatos. Ele se perfaz dentro de mim. Quer ver? Ó, cobicei. Vocês viram? Não viram, né? Ó, cobicei de novo. Ah, cobicei de novo. Ninguém notou, né? Vou cobiçar de novo. Cobicei. Ninguém percebeu. Se perfaz dentro de mim. Eu não consigo superar isso. Então, eu percebo quando eu começo a observar a lei que eu não consigo obedecê-la. Qual o maior mandamento? Como? Amar ao Senhor teu Deus de que jeito? Todo o coração. Quem é que já fez isso por uma hora? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, de todas as suas forças. Quem já fez isso por uma hora? Eu conheci um cara que falou, eu já fiz. Falei, sai daqui, vai ser arrebatado, que mentira. Você não é humano. Não consegui. Pastor, não consegui nem por uma hora. Nem por uma hora, não. Então vamos passar para o segundo mandamento, que é mais fácil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem já fez isso por uma hora? Nós não conseguimos. Então, a lei não consegue justificar a pessoa, ela não consegue isso aí. Então é pela fé, por isso é por imputação. A pessoa crê, então o Senhor atribui justiça, a justiça de Cristo àquela pessoa. Isso é a justiça imputada. Agora note bem, tendo em si a justiça de Cristo, aqui é o que os teólogos reformados chamam de justiça ativa, aquilo que Cristo fez em vida. O crente é simultaneamente justo et peccator, simultaneamente justo e pecador, as duas coisas. Ele é justo porque judicialmente ele é justo.
Ele é inocente, ele é declarado inocente, livre de culpa. Agora, moralmente, nós pecamos. Não é verdade? Do ponto de vista ético, moral, comportamental, nós pecamos. Do ponto de vista jurídico, judicial, nós somos considerados livres de culpa e inocentes. A nossa culpa foi removida. É nesse sentido que nós somos as duas coisas, justos e pecadores. Na teologia medieval, que persiste até hoje dentro do catolicismo e de algumas igrejas evangélicas, a justificação era vista como um processo. Ela vem aos poucos, que ocorre ao longo da vida do cristão. A pessoa vai conquistando a justiça. É chamado de justiça infusa. A justiça que Lutero fala é a justiça imputada. A justiça católica é a justiça infusa. A pessoa ela vai adquirindo dentro dela a justiça. A justificação é um ato futuro para o católico. É um ato futuro para alguns evangélicos. Eu vou adquirindo, vou me tornando... Aí eu chego diante do tribunal de Deus. Morri, estou diante dele. Deus vai olhar e falar assim, olha, você foi à missa, você obedeceu os sacramentos, você obedeceu os 10 mandamentos, você obedeceu todas as normas, então você adquiriu justiça, pode entrar para o céu. Agora, quase ninguém consegue isso, a não ser os apóstolos, os santos conseguiram. Mas você vai chegar lá e ele vai olhar e falar assim, olha, você foi bem, mas faltou um pouquinho, então você vai para o purgatório. Lá no purgatório você vai pagar o saldo que está restando, que está faltando pagar. E aí depois, então, tendo adquirido essa justiça, você sobe para o céu. Essa era a visão católica. A justificação está lá na frente. Para Lutero, à luz da Bíblia, a justificação está lá atrás, na nossa vida. O crente, ele adquire, e não é um processo, é um ponto. A justiça católica é um traço, que começa e vai até o fim da vida. E ele tenta adquirir ela aqui no final. Uma declaração de justiça aqui no final. A justiça do crente é um ponto, não é um traço, é um ponto lá atrás. Ele é justificado quando ele crê. Lá atrás ele creu. Ele é crente agora. Quando foi que você creu? Eu criei faz 3 anos. Tá, naquele momento, há 3 anos atrás, você creu. Naquele momento pontual, você foi justificado. Alguns dizem, pastor, eu não sei quando foi que aconteceu. Foi acontecendo aos poucos. Ok, você conheceu o evangelho, você foi crescendo no conhecimento daquilo, ouviu sermões, aos pouquinhos você foi chegando. Mas chegou um momento que você talvez não saiba distinguir, em que você creu. Você disse, eu não aceito, eu não confio mais na minha justiça. Eu confio na justiça dele, eu creio nele. Nesse momento, você foi justificado. Essa é a visão dos reformadores, essa é a visão evangélica, essa é a visão paulina. O homem tem que se avaliar, inclusive. E tem que considerar se isso compõe a sua história. Eu fui justificado? Eu criei. Muitos jovens, eles têm problema com isso. Porque eles foram criados em lares cristãos e não se lembram quando foi que eles passaram a crer. Eu mesmo, eu sou um exemplo disso. Eu falei para vocês do meu avô, dos meus pais, dos meus avós, desde pequenininho indo para a igreja. Eu tive problemas na minha adolescência, porque eu não lembrava. Eu era crente, eu cria em Jesus, mas não lembrava do dia exato. Quando foi que eu criei? Eu não lembrava. Eu fui batizado com 12 anos e eu era crente mesmo. Cria em Jesus e só, não tinha nem dúvida disso. Cria em Jesus, aceitava Jesus, mas não lembro se eu me converti com 9, com 10, com 11, não lembro. Eu fui batizado com 12 e já professava a fé. Então eu enfrentava problemas com isso, até que eu pensei, bom, uma coisa eu sei, se a justificação é um ponto que ficou lá atrás, a fé que justifica não é um ponto. A fé que justifica, ela permanece. Então se eu creio agora, isso é o que importa. Não sei quando começou, mas eu sei que ela existe e está aqui comigo. Então é importante as pessoas avaliarem a sua vida. Eu sou um crente, eu creio em Cristo, Ele é o meu Redentor. Porque se isso não aconteceu, você não foi justificado. Se você não foi justificado, você não é inocente e haverá condenação para você. Haverá condenação porque existe culpa. Essa culpa tem que ser removida.
para que haja livramento da condenação. E como essa culpa é removida? Pela fé em Cristo. Foi essa a grande descoberta da reforma, isso que Martinho Lutero ensinou, e isso que os reformadores ensinaram. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Que horas acaba aqui? 20 minutos? Ok. Mais um pouquinho aí, não fiquem distraídos. Ok. Olha só aqui esse item. Como isso aqui foi importante nos dias da reforma. Todos os que são justificados pela fé são também sacerdotes de Deus. No catolicismo tem os sacerdotes e tem os leigos. Aqui não. Aqui todos os que são justificados são também sacerdotes. É a famosa afirmação, né, que Martinho Lutero escreveu no seu livreto Apelo à Nobreza Germânica, né, do sacerdócio universal, de todos os crentes. Assim, aí no enunciado, qualquer crente pode orar pelos outros. Eu não preciso pedir a oração, a intercessão de outros crentes, a absolvição de padres e de santos. E posso também ensinar meus irmãos. Esse trabalho sacerdotal de instrução, de intercessão, eu posso realizar isso aí. Os ministros, os pastores, são importantes em suas funções. É claro, eles lideram a comunidade, mas não são espiritualmente superiores aos leigos. Então aqui a hierarquia eclesiástica cai por terra. Não há mais hierarquia eclesiástica na visão de Lutero, e essa concepção é correta. Não há mais essa distinção. Ok. Aqui vem uma área, a área dos sacramentos, né, do Lutero. Aqui começa algumas coisas meio obscuras. Eu acho que há um pouco de indefinição aqui em alguns pontos da visão de Lutero sobre os sacramentos. Vocês já vão ver já. Olha só, ele aceitava somente 2 sacramentos. Né? Isso, o batismo e a ceia. Sacramento, um meio de graça, né? Meio de obter graça de Deus. Nós batistas não cremos que os sacramentos, que as ordenanças são meios de graça. Nós cremos que elas são apenas ordenanças e não meios de graça. Ele via o batismo e a ceia, atos simbólicos instituídos por Deus, ok? Não funcionam ex opere operato. Essa é uma expressão de Santo Agostinho. Na primeira parte do século V. Santo Agostinho usou essa expressão ex opere operato para se referir à seita donatista. Então, o que é que significa isso? Na época de Santo Agostinho, no começo do século V, surgiu, já tinha surgido antes, na verdade, mas era muito forte no norte da África, onde Agostinho ministrava como bispo, uma seita chamada donatismo. A mentalidade donatista ainda existe hoje em dia. Ela está viva. E talvez alguns de vocês aqui sejam donatistas. Eu não vou perguntar porque pode acontecer de a gente ter que acender uma fogueira aqui e queimar herege hoje aqui na igreja aqui. Mas o donatismo pensava o seguinte: grosso modo, houve todo um contexto histórico para que isso acontecesse. E não dá tempo de eu contar toda a história agora aqui. Mas, grosso modo, os donatistas pensavam no seguinte: olha, para que um sacramento tenha validade, isso depende da vida do ministrante. Para que um sacramento, para que um ato litúrgico tenha validade, isso depende da integridade da vida do ministrante. Ou seja, se eu realizar um casamento e no dia do casamento eu estiver em pecado, esse casamento não valeu. O que vocês acham dessa ideia? Amém? Se o pastor que batizou você, depois de 2 anos descobriram que ele estava em adultério, o seu batismo não valeu nada. Amém? Não? Certeza? Está valendo o ato do adúltero ou não? Sim. Ceia do Senhor.
Se o ministro que administrou os sacramentos estava em pecado quando administrou os sacramentos, aquele ato não valeu nada. E outros também. Ele impôs as mãos sobre um bispo, investiu alguém no ministério. Se um dos que está... Olha o perigo. Se tem 5 pastores impondo as mãos sobre um candidato, e um desses pastores está em pecado, bateu na mulher antes de vir para a igreja, né? Tomou uma cervejinha no caminho, né? E ele impôs as mãos, ele impõe as mãos lá sobre aquela pessoa. O fato de haver uma pessoa indigna no grupo de ministros que está investindo o outro na função episcopal, o fato dele estar fazendo aquilo lá anula tudo que foi feito. Aquele pastor não é um pastor válido. A sua investidura não valeu nada. Essa é a visão donatista. Agostinho disse não, isso está errado. Por quê? Porque os atos litúrgicos operam ex opere operato, ou seja, eles têm força própria, independente do ministrante. Isso significa ex opere operato. Eles operam de si mesmos. A força está neles e não no ministrante. Ok? Legal, essa visão de Agostinho é boa, eu acho legal. Mas o que acontece? Ao que parece, a visão de ex opere operato, a princípio, olhava só para o problema do ministrante. Mas, ao que parece, na Idade Média, estenderam essa visão para quem participa também. Ou seja, você toma a ceia, aí já não é só o ministrante, é quem participa também. A pessoa que toma a ceia sem fé, sendo incrédula, a ceia vale para ela. Amém? Aí já começa a complicar. A pessoa que é batizada sem fé, o batismo vale para ela. Amém? Aí começa a complicar. Parece, ao que tudo indica, na Idade Média, estenderam o conceito agostiniano de ex opere operato para também anular a necessidade de integridade da fé do participante. Aí parece que vai fora, sai fora daquilo que Agostinho propôs. E a igreja usou isso. Então Lutero fala, não, é necessário que o participante tenha fé. O ex opere operato não se aplica ao participante. O participante tem que ter fé, sim. Senão o batismo não vale nada e a ceia não vale nada. Então, Martinho Lutero realçou essa necessidade. Os sacramentos exigem a fé dos participantes. Agora vem um ponto aqui que é um ponto mais controvertido que eu falei para vocês, porque Martinho Lutero ele se apegava intensamente ao dogma da justificação pela fé somente. E ele morre por isso. Então é por isso que nesse ponto aqui nós lemos algumas coisas de Martinho Lutero que nos deixam um pouquinho intrigados. Porque olha aqui, o batismo com fé justifica o pecador mediante a palavra misteriosamente associada à água. Aqui está errado, era para ser uma crase aí, saiu um acento agudo aí no A da água. Mas isso aqui é intrigante isso. O que ele tinha realmente em mente? Parece que há uma certa reticência, uma certa nebulosidade aqui, considerando a mente de Martinho Lutero, que sabia, que enfatizava, que dizia constantemente, a salvação é pela fé somente. Uma explicação que talvez abrande essa contradição, essa aparente tensão aí na visão de Lutero, é a ideia de que o batismo é necessário para a justificação, o batismo com fé, mas não absolutamente necessário para a justificação. Ou seja, a pessoa pode, se ela morrer sem o batismo, ela estará salva. Dizem que o que ele queria dizer era o seguinte, que o homem que despreza o batismo, esse homem não é o homem que tem a fé que justifica. Então, nesse sentido, o batismo seria essencial para a justificação, no sentido de que o homem que o despreza não tem a fé verdadeira. Essa seria uma forma de compreender isso aí. Mas nesse ponto, Martinho Lutero é um pouco obscuro naquilo que ele fala, sendo dominante nele a ideia da justificação pela fé somente.
Esses teólogos, eles têm umas coisas assim, né? Às vezes eles falam umas coisas meio estranhas, né? Assim, teria que conversar com eles, né? Para perguntar. Mas agora não dá mais, só se fizer uma sessão espírita, né? Então, e aí ele acolhe o batismo infantil, pois ele supunha que a criança tem fé. Não me pergunte isso aqui, tá? Aqui às vezes as cervejarias da Alemanha, às vezes, né? Ele frequentava alguma cervejaria, então aí começa. Aí já entra já num ramo, né? Que nós batistas não conseguimos engolir de jeito nenhum, nem com cerveja. Né? Não tem jeito. Né? Batismo infantil para nós não tem discussão. A gente não consegue engolir isso aí de jeito nenhum. Pode espernear. O pessoal quebra o pau comigo. Não, olha, eu já quase fui excomungado já aí, por causa disso aí. Outro dia eu fui infeliz em algumas coisas que eu falei aí. E acabei arrumando encrenca. Mas nós, a nossa tradição denominacional, até pela reflexão que nós fazemos sobre o assunto, nós não conseguimos engolir essa história de batismo infantil. Para nós isso aí é uma herança do catolicismo romano e ninguém tira isso da nossa cabeça. Já escutei todas as explicações possíveis e imagináveis dos reformados, já li a defesa de João Calvino sobre isso aí, nem João Calvino me convenceu. Não tem jeito. Para nós é muito difícil engolir a noção do batismo infantil. Ainda que existam argumentos interessantes, não convincentes, a meu ver, mas argumentos interessantes. Tem argumento bobo. Tinha criança na casa do carcereiro. Isso é errado. Como você sabe que tinha criança? Na minha não tem. Toda casa tem criança. Uma grande bobagem isso aí. Né? Tinha criança passando pelo mar e eles foram batizados na nuvem. Dá licença. Né? Tinha cavalo também. Tinha cavalo também. Outro dia eu falei isso na internet, tinha cavalo, aí a casa caiu, você está dizendo que criança é cavalo. O pessoal já vai lá longe, né? Então, não estou dizendo que criança é cavalo, mas que tinha cavalo, tinha também, foi tudo batizado então também. Vamos batizar cavalo então também. Meus irmãos, vocês não têm ideia do quebra-pau que isso deu. Não tem ideia, tinha medo de sair na rua até. Eu tenho palavras que eu não posso falar aí fora. Se eu falar cavalo, eu não posso falar cavalo, que eu sou apedrejado. Se eu falar favela lá fora, olha... é capaz de eu ser preso. Não posso falar essas palavras. O povo evangélico é cruel. Não tem dó, não. Muito bem, vamos lá. Na questão da ceia, aqui Martinho Lutero foi cabeça dura. É um ponto em que eu vou dizer para vocês que a gente vê defeito no reformador. Né? Martinho Lutero, ele era rude. Ele era um homem rude. A mãe dele muito rigorosa, o pai também, apanhou quando era criança até arrancar sangue. Né? Ele era um homem rude. Assim, existe aí as más línguas, né? Falam assim que a linguagem de Martinho Lutero não era muito assim elegante. Ele falava umas palavras meio feias, não chegava a ser palavrão, mas palavras assim não muito elegantes. Ele era uma figura bem assim áspera quando queria ser áspero. Ele sabia ser áspero, Martinho Lutero. É o mal das pessoas que têm, que pegam fogo, né? Pessoas que ardem, pessoas que têm uma agitação muito grande, elas acabam atropelando tudo, derrubando tudo. Então, eu acho que eu entendo um pouco isso. Eu já quebrei o púlpito da minha igreja. Levantei as duas mãos, caiu tudo pelo chão, foi um fuá lascado, estourou tudo, quebrou tudo. E eu fiquei até assustado. Falei, o que eu fiz, meu Deus? Né? Pensei que Jesus estava voltando. Falei, nossa. Eu tive que pregar com o púlpito quebrado naquele dia lá. Acontece às vezes, né? Mas Martinho Lutero era 10 vezes pior. Era um touro, um indomável, Martinho Lutero. Então, ele era muito rude. A gente vê isso nesse episódio aqui. Olha só. Na questão da ceia, ele debateu com o rico Zwinglio, que era reformador suíço. Da mesma idade dele, nasceu um ano antes. E era um ano mais novo. E no colóquio de Marburgo, num castelo que era do Filipe de Hessen, na Alemanha. Então, em 1529, se encontraram para debater sobre a ceia do Senhor, que era um dos temas principais que os reformadores debatiam. A Eucaristia. Por quê? Porque a Igreja Católica ensinava a missa, a transubstanciação. Então, era um tema muito em voga, tinha que resolver essa questão. O corpo de Cristo está nos elementos ou não está? Se ele está, a hóstia tem que ser adorada. Se Cristo está na hóstia, ou se a hóstia é Cristo, se a hóstia vira Cristo, eu posso adorar a hóstia. O que vocês acham da ideia de adorar a hóstia?
A hóstia é uma bolacha feita de farinha. Vamos adorar a bolacha de farinha? Depende. Se a bolacha de farinha é Cristo, eu vou adorar. E é o que a Igreja Católica faz. Eles adoram. O padre, ele consagra a hóstia. Depois que consagrou a hóstia, ele adora. A hóstia é adorada. É Cristo ali. Não joga fora a hóstia. O que você faz com a hóstia? Você sepulta a hóstia. Você enterra a hóstia. Você não pode jogar fora. Na Idade Média diziam que... O que aconteceu? Na Idade Média diziam que o morcego surgiu porque ele era um rato que comeu uma hóstia consagrada. Quando o rato comeu a hóstia, nasceu asa. Olha que bênção. Aí surgiu o morcego. Então, porque não é uma bolacha qualquer. Então, o que é um morcego? É um rato abençoado pela hóstia. Você comeu a hóstia. É tolices todas que há por aí. Então, eles tinham que resolver essa questão da hóstia. O corpo de Cristo está lá ou não? Bom, eles se reuniram nesse castelo, debateram ali. O que Martinho Lutero fez? Martinho Lutero chegou e escreveu, tinha uma mesa, ele colocou uma toalha na mesa e ele escreveu com giz: isto é o meu corpo. E aí o Rico Zwinglio, que era um humanista, um homem muito estudado, vinha de uma origem um pouco mais nobre do que Lutero, o Rico Zwinglio e a sua comitiva ali presente, Martinho Lutero e a sua comitiva ali presente, Lutero sentou à mesa, e começaram os debates. Zwinglio falava os seus argumentos dizendo, pela via da gramática, porque Zwinglio não lia, desde que ele aprendeu o grego, a partir do Novo Testamento de Erasmo, em 1516, ele não lia mais a Bíblia, o Novo Testamento em latim. Ele só lia em grego, só em grego. Então, Zwinglio era um humanista, era um homem de muita cultura bíblica. E Zwinglio começou a explicar que a expressão isto é o meu corpo era uma metáfora. Ou seja, isto é como se fosse o meu corpo. É um símbolo do meu corpo, simboliza o meu corpo. Quando Cristo segurou o pão, ele não estava segurando um pedaço dele. Era ele segurando o pão, dizendo, isto aqui é o meu corpo. O corpo dele era diferente daquilo. E ele estava explicando que era uma metáfora assim como outras. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Isso é uma metáfora. Não é que aquele homem, aquele moço era realmente filho de Maria. Ou que Maria era realmente mãe daquele moço. É como se fosse. É isso que significa. É uma metáfora. E Lutero, no entanto, dizia que era uma sinédoque. Dizendo não, Jesus está sendo literal. Isto realmente é o corpo dele. Mas só que Lutero não debatia. Ele afirmou que era uma sinédoque e aí não debatia mais. Zwinglio falava e Lutero só apontava para a mesa assim. E Zwinglio debatia e falava e Lutero fazia assim. Isto é o meu corpo. Zwinglio começou a ficar irritado, né? Lógico. Ele está zombando de mim. E Zwinglio fala daqui, fala de lá, explica e tal. E Lutero só assim. Até que Zwinglio explode. Ele fala, olha, não é possível, ele é um obstinado. Ele é um cabeça dura. Eu falo, e ele, como um obstinado, teimoso, só aponta para a frase. Isso não é debate. Não chegaram a lugar nenhum aqui. Quando perceberam, as duas comitivas perceberam que a coisa ia dar errado, pediram uma pausa. E se separaram. E conversaram ali entre si, mais ou menos ali, boca miúda, tentaram fazer um acordo, né, e voltaram com os dois reformadores. Dizendo o seguinte, olha, nós entendemos que é possível nós andarmos juntos. Ainda que tenhamos uma visão diferente da ceia, é possível andarmos juntos. Então Zwinglio concordou com isso e falou, não, realmente, temos uma visão diferente da ceia. Lutero não cria na transubstanciação, mas ele cria na consubstanciação. Dizia, os elementos estão aí sim, o pão está aí, mas junto com o elemento está Jesus. Fisicamente. Mas como fisicamente? Ele cria na ubiquidade do corpo de Cristo, na onipresença do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo estava no céu e estava junto com os elementos.
E Zwinglio não acreditava nisso. Lutero dizia que era consubstanciação. A substância do corpo está com a substância dos elementos. Então, se na transubstanciação o pão vira Jesus, na consubstanciação o pão está junto com Jesus. Essa é a diferença. Então Zwinglio olhou para isso. Zwinglio queria que era só um símbolo, não havia consubstanciação nenhuma. E Zwinglio então fala, não, há uma diferença grande aqui, mas nós podemos caminhar juntos na reforma. E Zwinglio estendeu a mão para Lutero, dizendo, olha, eu quero estender para você a destra da concórdia. Martinho Lutero olhou para ele e falou assim, olha, nós não somos do mesmo espírito. Não deu a mão, virou as costas e saiu. Então é um erro sério, porque a reforma poderia ter adquirido uma força maior com a união deles dois. Suíça e Alemanha, imaginem. Mas não teve jeito. Aí cada vertente da reforma seguiu seu caminho. A igreja reformada suíça e a igreja luterana. Uma pena porque eu acredito que teria sido muito mais proveitoso se isso fosse superado e os dois andassem juntos. Bom, valorizou a igreja, mas rejeitou a autoridade da hierarquia e da suposta sucessão apostólica. Sobre sucessão apostólica não dá tempo de eu falar agora, está na hora já de parar. Sucessão apostólica vem desde o tempo dos pais apostólicos e foi algo bom, não foi algo ruim. Quem quiser, não dá tempo de falar agora, mas quem quiser estudar sobre sucessão apostólica, a importância foi muito importante, foi crucial o conceito de sucessão apostólica na igreja antiga, especialmente no século II. Foi muito importante para proteger a igreja dos falsos mestres, a sucessão apostólica. Foi muito importante isso. Mas isso se perdeu ao longo dos séculos, se tornou um instrumento de dominação dos papas. Mas no começo foi algo bom, necessário até, na verdade. Algo necessário até. Mas, no tempo de Lutero, tinha se tornado algo supersticioso, mentiroso, forçado. Lutero, então, abre mão disso aí, não aceita a hierarquia na igreja e nem a sucessão. E, por último, ainda que pertençam a outro reino, os cristãos, como justos e pecadores, devem estar sujeitos ao poder civil, que não era uma ideia de Lutero. Já antes dele, no século XV, Marcílio de Pádua já havia ensinado isso numa obra chamada Defensor Pacis. Defende isso nessa obra e Martinho Lutero segue nessa mesma linha, crendo que os cristãos devem obedecer o príncipe. Muito bem, rapidinho aqui, só uma ilustração. Você tem aqui os participantes do colóquio de Marburgo, a discussão sobre a ceia do Senhor aqui. Você vê a primeira assinatura lá em cima, a primeira de Martinho Lutero, e você vê a terceira de baixo para cima, é a de Ulrich, ou Ulrico Zwinglio. São os dois reformadores principais nesse tempo. Zwinglio, um reformador extraordinário na Suíça, pregador, o fundador da teologia reformada, sucedido aí depois, não diretamente, mas de certa forma sucedido por Calvino. Zwinglio estava em Zurique, no norte da Suíça. Calvino é reformador em Genebra, no sul da Suíça, mas é uma espécie de sucessor de Zwinglio, segue uma tradição semelhante. Zwinglio, então, foi muito importante na época da Reforma para a fundação da teologia reformada, que causou mais impacto que a teologia luterana. Aliás, nós aqui temos mais impacto da teologia reformada do que da teologia luterana, nós aqui, muito mais, como batistas que somos. E lá em cima, então, Martinho Lutero, e aí as comitivas deles dois.